Meu amado irmão, minha amada irmã, que a paz que acalma as tempestades mais violentas encontre morada em seu coração neste exato instante. Eu sei, eu sinto que você não chegou até aqui por acaso. Há um peso em seus ombros, um cansaço que vai além do físico, uma melancolia que tenta te convencer de que a luta tem sido em vão. Talvez o silêncio tenha se tornado alto demais, e as perguntas que você faz ao céu parecem não encontrar respostas. Mas eu quero que você respire fundo, bem fundo, e sinta. Esta não é uma mensagem comum. Este é um encontro marcado pelo próprio Deus, que viu suas lágrimas, ouviu seu clamor silencioso e preparou este momento para te abraçar. Ele está aqui. Ele está exatamente aqui, ao seu lado, envolvendo sua dor com um amor que não conhece limites, pronto para falar diretamente à sua alma ferida e sussurrar a verdade que pode mudar tudo. Eu sei que o cenário ao seu redor parece um campo de batalha. As portas que você esperava ver abertas se fecharam com um som de final. As notícias que chegaram foram como ventos contrários, desfazendo seus planos e levando embora a esperança. A lógica do mundo grita que é o fim, que você deve desistir, que não há mais para onde ir. Esse caos, essa desordem aparente, tenta te convencer de que você foi esquecido, abandonado à própria sorte no meio da sua tempestade. Mas é precisamente neste lugar de aparente naufrágio que a voz de Deus se torna mais clara. Ele me envia hoje para te dizer que o que parece ser o seu fim é, na verdade, o palco que ele está montando. Ele está usando a força dos ventos que te afligem para te empurrar, não para o abismo, mas para o centro exato do seu milagre. Escute com a atenção da sua alma, pois esta não é a minha voz, mas o eco do coração de Deus falando diretamente ao seu espírito, onde o mundo e a sua própria dor declararam o fim da linha, onde o barulho do fracasso abafou a sua fé, o Senhor dos Exércitos se levanta e decreta sobre a sua vida. Este caos não é o seu túmulo, é o palco da sua honra. Sim, é exatamente nesse cenário de desordem, nesse mar de impossibilidades, que ele escolheu para manifestar o seu poder mais extraordinário. As portas que se fecharam não foram para te aprisionar, mas para te proteger do caminho errado. Os ventos contrários que te açoitaram não foram para te destruir, mas para te empurrar com força na direção exata do seu milagre. O que o inimigo planejou como sua ruína, Deus está transformando neste exato momento na sua mais gloriosa redenção. Prepare-se, pois a sua história de dor está prestes a se tornar um testemunho de poder. Se o seu coração reconheceu a voz do Pai neste lugar, eu te peço, não trate este momento como algo passageiro. Este encontro é um marco divino na sua jornada, uma porta que o céu abriu para ministrar diretamente à sua alma. Por isso, eu te convido a tomar uma decisão espiritual agora mesmo, um ato de fé que sela o seu compromisso com esta palavra. Ao se inscrever neste canal, você não está apenas apertando um botão, você está dizendo em espírito: eu escolho permanecer na tua presença. Eu escolho fincar minhas raízes neste lugar de refrigério e esperança, e não abro mão da minha bênção. Ficar até o final desta oração é a sua resposta ao chamado dele, a sua forma de declarar que você não vai mais se distrair com as vozes do medo e da dúvida que ecoam lá fora. É a sua aliança de fé, um compromisso de que você irá receber integralmente o que ele separou para transformar a sua história. Permaneça. Pois o que Deus começou a fazer em você nestes poucos minutos é apenas o prelúdio da grande virada. Agora, vamos juntos materializar essa fé e profetizar sobre a sua vida de uma forma poderosa e visível. Eu quero que você use a força dos seus dedos para declarar a sua vitória no mundo espiritual. Vá até a seção de comentários
e escreva com toda a convicção do seu ser as seguintes palavras: o meu caos é o palco da minha honra. Não digite isso de forma automática. Sinta o peso de cada letra, visualize o seu cenário de desordem se transformando no testemunho do seu maior milagre. Ao fazer isso, você está concordando com o decreto do céu e tomando posse da promessa. E enquanto a sua fé é ativada, compartilhe esta mensagem com alguém que você sabe que está enfrentando uma tempestade. Não envie apenas um vídeo, envie um abraço de Deus, um resgate divino. Ao se tornar um canal da esperança para outra vida, você fortalece o mover de Deus na sua própria causa, ativando um ciclo de bênçãos que retornará para você de forma multiplicada. Respire fundo e silencie por um instante as vozes da ansiedade e do medo que ecoam em sua mente. Quero te convidar a se inclinar para ouvir uma voz mais antiga que o tempo, uma verdade que foi esculpida na eternidade para ser o seu sustento em dias como este. A palavra de Deus não é um conjunto de letras mortas, mas um rio de vida que corre em sua direção, uma fortaleza inabalável, construída especialmente para a sua alma cansada. O que você está prestes a ouvir não são apenas palavras de um salmista de milênios atrás. É o próprio Deus rompendo o silêncio da sua dor para te entregar a escritura de propriedade da sua vitória. Este é o fundamento sobre o qual o seu milagre será edificado. Permita que cada verso encontre o seu coração, que cada promessa se torne o chão firme sob os seus pés, pois esta palavra tem o poder de acalmar a sua tempestade e realinhar todo o seu mundo, trazendo ordem divina ao seu caos. Com o coração reverente, receba a promessa contida no Salmo de número 46, uma canção de refúgio escrita para a sua jornada. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Não se abalará. Deus a ajudará ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você ouviu? Sinta o peso e a autoridade desta declaração divina sobre a sua vida. Onde o salmista fala de uma terra que se move e de montes que são lançados ao mar, ele está descrevendo exatamente o seu cenário de instabilidade, as notícias que abalaram suas estruturas e as portas que se fecharam, criando um abismo sob seus pés. Mas a promessa central, o coração pulsante deste salmo, é que mesmo em meio ao maior dos cataclismas, Deus não é um espectador distante. Ele é declarado como socorro bem presente. Não um socorro que virá, mas um socorro que já está aí, no epicentro da sua angústia. A ordem final, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, não é um pedido de passividade, mas um convite poderoso para que você pare de lutar com suas próprias forças e reconheça que o comandante dos exércitos celestiais assumiu pessoalmente a sua causa. Ele está com você. Ele é o seu refúgio agora. Pai amado, Senhor dos exércitos, neste instante eu me coloco diante da tua majestade, não com o peso da minha confusão,
mas com a reverência da minha alma que reconhece a tua soberania. Tu és aquele que chama as estrelas pelo nome, que estabelece os limites do mar e que transforma o vazio em criação. O caos que me assusta é apenas a tela em branco para a tua arte, a matéria-prima que obedece ao som da tua voz. Eu te louvo, porque tu não és um Deus que se assusta com as tempestades. Tu és o Deus que caminha sobre elas e as acalma com uma única palavra. Eu te exalto, ó Rei da Glória, porque enquanto o meu mundo parece se desfazer, eu encontro segurança na verdade de que o teu trono está firme, inabalável, e o teu controle sobre cada detalhe da minha vida é absoluto e perfeito. Tu reinas sobre a desordem. Tu és o princípio e o fim de todas as coisas. Eu te adoro, rocha eterna, porque em um mundo de areia movediça, tu és o meu fundamento seguro. Enquanto as notícias mudam, as pessoas falham e as circunstâncias se alteram, tu permaneces o mesmo, fiel, justo e verdadeiro. A tua palavra não volta vazia e as tuas promessas são o meu porto seguro. Obrigado, Senhor, porque a tua fidelidade não depende do meu merecimento ou da minha força, mas está ancorada no teu caráter imutável. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o socorro que nunca falha e que se faz presente no exato momento da angústia. Eu te louvo, porque mesmo quando eu não consigo sentir, eu sei pela fé que tu estás aqui, sustentando-me com a tua destra poderosa, envolvendo-me com um amor que não conhece fim e que é mais forte do que qualquer adversidade que eu possa enfrentar. Em ti, eu encontro a estabilidade que a minha alma tanto anseia. E como não te louvar, ó Abba, Pai, por tua presença que é bálsamo para a minha alma ferida. Tu não és um Deus distante, entronizado em uma glória inacessível, mas o Emanuel, Deus conosco, que desce ao meu vale de dor para caminhar ao meu lado. Eu te exalto, porque a tua luz é mais poderosa que a mais densa escuridão que tenta me consumir. Onde a solidão grita, a tua presença sussurra paz. Onde o medo me paralisa, o teu amor perfeito lança fora todo temor. Eu te adoro, Espírito Santo Consolador, porque tu és o abraço do Pai em meus dias de pranto, a esperança que floresce no deserto do meu coração. Obrigado por não me deixar só, por transformar a minha dor em um lugar de encontro sagrado contigo. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados a ti, que és a fonte de toda a vida e a razão da minha adoração. Mas agora, Pai, eu me dispo de toda a minha força e me apresento a ti em total vulnerabilidade. Perdoa-me, Senhor, pelas vezes em que a minha fé vacilou diante do caos. Eu confesso que em muitos momentos o barulho das portas se fechando foi mais alto em meus ouvidos do que o sussurro da tua promessa. Perdoa a minha fraqueza, a minha impaciência, as lágrimas de desespero que brotaram de um coração que por um instante esqueceu que o Senhor dos exércitos está ao seu lado. Eu confesso que tentei entender a tua vontade com a minha lógica limitada, que me debati contra os ventos contrários, gastando a energia que deveria ser usada para confiar. Eu me sinto cansado, Pai, exausto de lutar uma batalha que não é minha. Reconheço que a minha visão é curta e que muitas vezes chamei de fim aquilo que tu estavas apenas começando a transformar. Recebe a minha confissão, a minha dor e o meu cansaço como uma oferta sincera diante do teu altar de graça. E com o coração aberto, eu entrego a ti o meu medo mais profundo, Pai. O medo de que esta desordem seja o meu destino final. O medo de que o silêncio signifique esquecimento. Eu confesso que na calada da noite a solidão tentou me convencer de que estou sozinho nesta tempestade, abandonado à própria sorte. Perdoa-me por dar ouvidos a essa mentira. Perdoa-me por olhar para a altura das ondas e me esquecer que tu és aquele que caminha sobre elas. Eu confesso a minha fragilidade, a minha
Pequenez diante das circunstâncias que parecem gigantes invencíveis. Eu coloco diante de ti toda a ansiedade que aperta o meu peito, toda a angústia que rouba o meu sono e toda a dúvida que tenta envenenar a minha esperança. Eu me sinto perdido, Senhor, como uma folha levada pelo vento, e clamo pela segurança da tua mão. Não me deixes afundar no mar da minha própria incredulidade. Segura-me, Pai, pois sem ti eu nada posso fazer. Diante da tua santidade, eu também confesso o meu orgulho, a minha teimosia em querer manter o controle. Perdoa-me, Senhor, por ter apresentado a ti os meus planos como se fossem ordens e não súplicas. Perdoa a minha frustração quando a tua resposta não se encaixou nas minhas expectativas. Eu reconheço que, em minha ânsia por soluções imediatas, eu tentei abrir portas que tu sabiamente mantiveste fechadas para me proteger. Eu me arrependo de ter confiado mais na minha própria inteligência do que na tua soberania perfeita. Hoje eu deponho as minhas armas. Eu entrego a ti o mapa que eu mesmo desenhei, os meus sonhos, as minhas vontades e a minha necessidade de entender o porquê de tudo. Eu me rendo, Pai. Eu me rendo ao teu tempo, ao teu modo e à tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Quebra o meu vaso de barro e me refaz segundo o teu querer, pois eu escolho confiar que, mesmo no caos, tu estás no controle absoluto de tudo. E agora, com a alma aliviada pela tua graça que me perdoa e me acolhe, eu elevo a minha voz, não mais em lamento, mas em uma canção de gratidão que brota da memória do meu coração. Obrigado, Pai, por todas as vezes em que no passado eu também enfrentei mares revoltos e tu foste a minha calmaria, a minha âncora segura. Lembro-me das portas que se fecharam e que na época pareceram uma tragédia, mas que me levaram a caminhos muito melhores e mais altos. Eu te agradeço pelas noites escuras que terminaram com o romper de uma nova aurora que eu jamais poderia ter imaginado. Eu te agradeço pelas batalhas que venci e que nem soube que estava lutando, pois o teu cuidado invisível me guardou de perigos que eu desconhecia. Cada livramento, cada provisão que chegou na hora exata, cada lágrima que o Senhor enxugou são as marcas indeléveis da tua fidelidade que pavimentam a minha jornada até aqui. O mesmo Deus que me sustentou ontem é o Deus que me segura hoje. Com essa fé renovada pela lembrança do teu amor, eu ouso fazer algo que a minha dor tentava me impedir. Eu te agradeço por este caos. Sim, Pai, com toda a sinceridade do meu ser, obrigado por esta desordem aparente, por este cenário de impossibilidades que me cerca. Eu te agradeço porque a minha visão espiritual está se abrindo e eu finalmente compreendo que este não é o meu fim, mas o palco que tu estás meticulosamente preparando para a tua glória se manifestar de forma extraordinária e inquestionável. Obrigado pelas portas que se fecharam com força, pois agora eu sei que eram livramentos, protegendo-me de destinos que não eram os teus, para mim. Obrigado pelos ventos contrários, pois eles estão apenas servindo ao teu propósito, empurrando o meu barco com força para o porto seguro do meu milagre. Eu te agradeço pela minha fraqueza, pois é nela que o teu poder se aperfeiçoa e a tua força se torna evidente. E com o coração transbordando de uma certeza que não vem de mim, mas que é um dom precioso do teu Espírito, eu já te agradeço pela vitória que está a caminho, pelo milagre que já nasceu no teu coração. Eu te louvo, antecipadamente, pelo testemunho que contarei, pela honra que tu me restituirás diante daqueles que me viram chorar e duvidaram da tua promessa em minha vida. Obrigado, Pai, porque a virada já foi decretada nos céus e o tempo da sua manifestação na terra se aproxima a cada instante. Eu já te agradeço pela paz que excederá todo o meu entendimento e que guardará a minha mente e o meu coração em Cristo Jesus. Agradeço pela alegria que tomará o lugar desta angústia,
uma alegria que não será passageira, mas que terá raízes profundas na tua presença constante. Meu espírito já celebra a restauração que será maior do que a perda, a bênção que florescerá neste deserto. E agora, meu Pai, eu ergo a minha voz não mais por mim, mas por esta vida preciosa que tu trouxeste até aqui. Eu apresento a ti o peso que esmaga os seus ombros, a dor de cada porta que se fechou com um eco de finalidade, a exaustão que tomou conta da sua alma depois de tantas batalhas. Eu coloco diante do teu altar a frustração dos planos desfeitos, das notícias que chegaram como sentenças de derrota e o medo crescente de que esta desordem seja permanente. Neste exato momento, Espírito Santo, eu peço que a tua presença, que já está aí, se torne tão real, tão palpável, que esta pessoa possa sentir o calor do teu abraço envolvendo seu coração cansado. Quebra agora, em nome de Jesus, toda a sensação de abandono. Desfaz a mentira de que tu estás distante e revela-te como o socorro bem presente, o Deus que não apenas vê a tempestade, mas que entra no barco para acalmar o coração do teu filho, da tua filha. Pai de amor, eu intercedo para que tu abras os olhos espirituais desta pessoa, para que ela possa enxergar além do cenário de caos que a cerca. Peço que o Senhor remova o véu da lógica humana que grita fim e revele a verdade do teu espírito que sussurra começo. Transforma, eu clamo, a percepção dela sobre os ventos contrários. Que ela não os veja mais como forças de destruição, mas como o sopro poderoso da tua soberania a empurrando com uma força que ela não possui para o centro exato do teu milagre. Que a certeza do teu controle absoluto inunde o seu ser, mostrando que cada peça deste quebra-cabeça confuso está sendo movida pela tua mão sábia para formar a mais bela imagem da tua glória e do teu cuidado fiel. Que o caos perca o poder de assustar e se torne, a partir de hoje, a evidência inquestionável de que tu estás operando nos bastidores da sua história. Por fim, amado Deus, eu peço que o Senhor cele esta palavra profética no coração de quem me ouve, para que ela se torne um fundamento inabalável. Derrama sobre esta alma a tua paz, que excede todo o entendimento. Uma paz que não faz sentido em meio à tempestade, mas que serve como âncora para a sua fé vacilante. Renova as suas forças, ó leão da tribo de Judá. Substitui o cansaço da luta pela serenidade da confiança em ti e silencia cada voz de dúvida, medo e acusação que tenta roubar a semente desta promessa. Eu declaro, em nome de Jesus, que o choro que regou esta noite de angústia se transformará em um testemunho de honra que glorificará o teu nome. Que esta pessoa se levante não mais como vítima das circunstâncias, mas como um monumento vivo da tua fidelidade, preparada para viver a virada que só o Senhor pode operar. Escute agora, não com os ouvidos da sua carne, mas com a profundidade do seu espírito, pois esta não é mais a voz de um homem, mas o eco do decreto do trono da graça. Assim diz o Senhor dos exércitos, aquele que te formou e que jamais te esqueceu. O ruído da sua dor chegou até mim, mas o som da minha resposta descerá sobre ti como um trovão de glória. Onde a lógica humana declarou o fim, eu estou declarando o início da minha maior obra em sua vida. O caos que te cerca não é um sinal do meu abandono, é a evidência da minha construção. Eu não te deixei à deriva na tempestade. Eu estou usando a força dos ventos que te açoitavam para te empurrar com velocidade para o centro do meu propósito. As portas fechadas não foram o fim da sua jornada. Foram o início da sua verdadeira direção. A direção que te leva diretamente para a sala do seu milagre. Cada porta que se fechou com violência na sua frente, cada notícia que chegou como uma sentença de morte para os seus sonhos, não foi um ato de rejeição, mas um grito de proteção do meu amor por ti.
Eu sou o Pai que vê o caminho inteiro, que conhece os perigos escondidos em cada atalho que parecia tão promissor. Eu fechei as portas que te levariam a vales de sofrimento ainda maiores, a prisões disfarçadas de liberdade, a companhias que minariam a sua fé. O não que você ouviu com tanta dor foi, na verdade, o meu sim para um futuro muito mais glorioso, um futuro que a sua mente limitada não poderia conceber. Alegre-se pelas portas que eu fechei, pois elas foram o ato da minha misericórdia te guardando, te preservando e te realinhando para o caminho da honra que eu mesmo preparei para os teus pés. O meu cuidado te cercou, mesmo quando você se sentiu desamparado. E neste processo, olhe para quem você está se tornando. O fogo da aflição não está te consumindo. Está purificando o ouro do teu caráter, queimando as impurezas e revelando uma força que você não sabia que possuía. A pressão que você sente não é para te esmagar, mas para extrair de ti uma unção de resiliência, uma autoridade espiritual forjada no vale da decisão. Você não é uma vítima das circunstâncias. Você está sendo treinado no campo de batalha para se tornar um veterano da fé, um testemunho vivo do meu poder de restauração. A sua história de aparente fracasso se tornará um mapa para outros que se sentem perdidos. Eu estou te moldando, te fortalecendo, te preparando para o peso da glória que está prestes a ser liberada sobre a sua casa, sua família e seu ministério. Esta dor não é em vão. Ela está produzindo em você um eterno peso de glória. Portanto, levante a sua cabeça, guerreiro, guerreira, e receba esta palavra final como a escritura, de propriedade da sua vitória. Eu, o Senhor, decreto sobre a tua vida hoje. O teu caos não é o teu túmulo, é o palco da tua honra. O que o inimigo planejou como teu naufrágio, eu estou transformando na tua maior celebração, no testemunho que calará a boca dos seus adversários. A sua vergonha será transformada em dupla honra. O tempo da sua humilhação chegou ao fim. O choro pode ter durado esta noite de desordem, mas a alegria da minha intervenção chega com a manhã que já está raiando no seu horizonte espiritual. Prepare o seu coração para a virada, pois o que eu começo, eu termino. A sua história não termina em um mar de confusão, mas em um porto de paz, honra e abundante testemunho. Está selado, está feito. E agora, com a alma pacificada e o espírito fortalecido pela promessa divina, vamos juntos selar este momento sagrado, unindo nossas vozes e corações na oração que o próprio Mestre Jesus nos ensinou. Esta não é apenas uma repetição de palavras, mas o selo do céu sobre a sua vida. A aliança final que firma a sua fé na rocha inabalável. Respire fundo e ore comigo, entregando cada palavra como um ato de rendição e confiança. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Sim, Pai, que o teu nome seja exaltado acima do meu caos, acima da minha dor e acima de cada porta fechada. Venha o teu reino, que a tua ordem divina invada a minha desordem. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu entrego a ti os meus planos, a minha lógica e a minha necessidade de entender. Eu confio na tua vontade soberana, pois sei que ela é boa, perfeita e infinitamente mais sábia que os meus desejos. Continuemos a derramar nosso coração diante dele com a humildade de filhos que dependem inteiramente do cuidado do Pai. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Dá-nos hoje, Senhor, não apenas o sustento físico, mas o pão da esperança, a porção diária de força para não desfalecer. A tua graça que nos basta para suportar esta tempestade com a certeza da vitória. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoa a nossa incredulidade, o nosso medo e a nossa impaciência. Limpa o nosso coração de toda a amargura,
contra as circunstâncias ou pessoas, para que com o coração livre possamos receber a plenitude do teu perdão e da tua bênção. E não nos deixes cair em tentação. Não permitas, Pai, que a tentação do desespero, da desistência e da dúvida encontre lugar em nossa alma. Guarda-nos da mentira que diz que estamos sozinhos e que este caos é o nosso fim. E com a autoridade de filhos amados, declaramos a nossa libertação e a tua soberania eterna sobre todas as coisas. Mas livra-nos do mal. Livra-nos, Senhor, dos planos do inimigo que arquitetou esta desordem para nos destruir. Livra-nos das setas inflamadas da ansiedade e do medo. Resgata-nos do cativeiro da desesperança e coloca os nossos pés sobre a rocha firme da tua promessa cumprida. Nós declaramos que nenhum mal prevalecerá contra a tua palavra em nossa vida, pois a tua proteção é o nosso escudo. Porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Sim, o reino é teu, não das circunstâncias. O poder é teu, não da tempestade. E a glória será tua, manifestada através do nosso testemunho de honra. Que assim seja. Que assim se cumpra na sua vida, agora e para todo o sempre. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, o nosso tempo de oração se encerra, mas a presença de Deus que nos envolveu aqui não tem fim. Ela te acompanhará em cada passo que você der a partir de agora. Para selar no mundo espiritual a vitória que foi declarada hoje, eu te peço que faça um último ato de fé. Vá, agora mesmo, até a seção de comentários e, com a autoridade de quem recebeu uma promessa divina, escreva estas palavras como um decreto sobre a sua própria história. O meu caos é o palco da minha honra. Não digite isso de forma automática. Respire fundo, sinta o poder que emana dessa declaração e visualize o seu cenário de desordem se transformando no testemunho mais glorioso da sua vida. Ao fazer isso, você não está apenas escrevendo uma frase, você está concordando com o céu, ativando a sua fé e tomando posse da virada que o Senhor já preparou para você. Este é o seu selo de apropriação da bênção. Agora que a sua fé foi ativada e a sua vitória foi declarada, não retenha esta bênção apenas para si. Pense em alguém que você ama, alguém que também está enfrentando uma tempestade, sentindo o peso, as portas fechadas e dos ventos contrários. Seja um canal do amor de Deus na vida dessa pessoa. Compartilhe esta mensagem não como um simples vídeo, mas como um abraço do Pai, um resgate divino que chega na hora exata da angústia. Ao se tornar um farol de esperança para outra alma, você não apenas a abençoa, mas também fortalece o mover de Deus em sua própria causa, criando um ciclo de milagres e restauração. E se você ainda não o fez, inscreva-se neste canal para que possamos continuar juntos firmados nesta rocha de esperança, recebendo o alimento espiritual que fortalece a nossa jornada e nos mantém conectados à fonte da vida, que é o nosso Deus. Vá em paz, mas não vá só. Vá com a certeza inabalável de que o Senhor dos Exércitos está com você, como seu refúgio e fortaleza. Lembre-se, cada porta que se fechou foi um ato de proteção divina, e cada vento contrário está, na verdade, soprando a seu favor, empurrando-o para o centro do propósito de Deus. O seu caos não assusta o Criador do universo. Ele é o mestre em transformar desordem em milagre, e ele já está trabalhando nos bastidores da sua história. Descanse nessa verdade. Entregue a ele a sua ansiedade e receba a sua paz, que acalma todas as tempestades. Que o amor do Pai te sustente, que a graça do Filho te renove e que a comunhão do Espírito Santo seja a sua força e o seu consolo hoje e para todo o sempre. Você não está esquecido. A sua honra está a caminho. Amém.